Conversa realizada com o professor universitário José Nélio, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Ele fala sobre uma pesquisa desenvolvida com a nova técnica de inseminação artificial, que é mais lucrativa do que a convencional. Além disso, o professor José Nélio também destaca o uso de progesterona injetável na pré-inseminação artificial em vacas e o corte que traz um aumento de 7 a 9% na taxa de prenhez do animal. Acompanhe agora nosso bate-papo. Estamos aqui recebendo o professor José Nélio, que está lá na Universidade lá de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Obrigada, professor, por atender nosso convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Então, para o nosso parceiro de sempre, Tadeu. Olá, Tadeu. Oi, Liana, tudo bom? Tudo bom, gente? Doutor José? Tudo bem, tranquilo. Então, a gente vai começar falando, como eu disse, que o professor José Nélio, ele é pesquisador, é professor, né? E coordena várias pesquisas nesse ramo aí da questão da inseminação artificial no rebanho bovino. E uma novidade de um estudo mais recente que ele tem, que já foi publicado e validado como uma nova técnica, é a aplicação de progesterona para aumentar a taxa de prenhez das vacas. Primeiro, professor, eu queria que você explicasse como vocês chegaram a esse resultado, observaram que realmente tinha resultado mais positivo a aplicação da progesterona. Bom, a gente vem trabalhando com a IATF desde 2005, né, no Brasil. Se a gente pensar que a IATF começou a se desenvolver em 95 lá nos Estados Unidos com vaca de leite. 10 anos depois a gente começou a validar no gado de corte, né, que é a pesquisa que a gente mais trabalha hoje aqui é com gado de corte. E aí, dentro desses anos todos, a gente veio desenvolvendo. Eu participei do meu doutorado junto com um dos principais nomes que a gente tem no Brasil, que é o professor Pietro Baruzelli, o pessoal deve tudo conhecer ele aí no campo. E a gente veio desenvolvendo vários ajustes no protocolo para chegar no protocolo que a gente tem hoje, protocolo muito eficiente de 3 manejos, né, onde a gente prende a vaca um dia para começar um protocolo, depois tem uma retirada, 2 dias depois a gente semina. Esse é o protocolo de ATF convencional que a gente tem aí já bem estabelecido. Depois desses trabalhos que a gente fez lá, eu comecei a observar agora já como pesquisador, né, já não vinculado mais a esse professor lá em São Paulo. A gente começou a nossa linha de pesquisa trabalhando também com IATF em gado de corte e estávamos observando alguns dados aí. A gente pegou mais de 2.000 dados de taxa de ovulação, a gente viu que um grupo de vacas não respondia ao protocolo, né? Porque a gente pega 100 vacas e insemina 100, mas dessas 100 tem um número de vacas que não responde. A gente viu que era mais ou menos 21,4% dessas vacas não respondiam ao protocolo. E aí a gente começou a entender o porquê que essas vacas não respondiam. Geralmente são vacas que têm uma nutrição um pouco pior, né? Umas fazendas que não têm trabalha com a parte de gramíneas, não tem renovação de pasto, enfim, não trabalha essa parte, deixa pasto degradado, vamos dizer assim, né? A Embrapa já mostrou que mais ou menos de 10 a 20% dos pastos do Brasil são altamente degradados. Então, o N para isso é muito grande, né? Nesse grupo de vacas que a gente imaginou, vacas que estão com comprometimento no score corporal, e isso tem trazido aí essa menor resposta ao protocolo. Chega no final, ela não ovula, não tem chance nenhuma de emprenhar. Foi baseado nessa observação que a gente teve desse problema, que surgiu a ideia da gente tentar estimular essas vacas que estavam numa condição corporal pior, tentar chegar elas numa melhor resposta ao protocolo. E aí a gente surgiu essa linha de fazer uma aplicação de progesterona injetável, e aí a gente estabeleceu 10 dias antes para tentar aproximar mais do fisiológico de uma vaca, que é um corpo lúteo que se mantém, né, produzindo progesterona por 18 dias, e o protocolo de 8, mais os 10 dias que a gente decidiu colocar, e começamos a fazer esses estudos, fazendo essa aplicação de progesterona 10 dias antes, visando aumentar, no caso aí, a pulsatilidade LH, que faz o folículo crescer, ela dar cio e ovular o protocolo no final. Então, baseado nessa ideia, a gente começou, então, desde 2000, na verdade foi desde 2016 que a gente começou a fazer o primeiro estudo. Pegamos uma fazenda que estava, vamos dizer que a gente considerou desafio, que a taxa de prenhez girava em torno de 40%, e fizemos esse primeiro estudo na fazenda lá, e a gente teve uma grata satisfação de ver que o resultado foi muito interessante dessa fazenda. A gente chegou a ter resultados aí acima de 11% em alguns lotes que a gente fez na fazenda, utilizando aí mais ou menos 600 animais nesse experimento. Depois a gente começou a pegar fazendas que estavam com uma taxa de prenhez um pouquinho melhor, por volta de 50%,
de novo, a gente conseguiu ter resultados bem interessantes, subindo aí mais ou menos 8 pontos percentuais, saindo de 50, indo para 58. Fizemos também fazenda extremamente tecnificada, onde a gente já venha trabalhando muitos anos com IATF, vacas com score corporal alto. Nesse caso, a gente não teve diferença. Para ele já era 64, ficou em torno de 63, não mudou, né? Então, a gente enxergou já que havia um nicho de vacas que precisavam de fazer essa suplementação antes, que eram essas vacas que tinham um comprometimento calórico, de score corporal mais baixo, né? Então, a gente viu que seria interessante a gente fazer nesses animais, que é a grande realidade do Brasil, né? A gente anda bastante aí em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará. Piauí, infelizmente, não fui ainda, mas devo ir. A gente vê que essas vacas têm bastante... Assim, a maioria delas vai estar com score abaixo de 3, né? Então, dá para usar bem nelas. E aí, depois a gente repetiu, fizemos em Nelore, né? A base nossa, dos estudos nossos é Nelore. Depois a gente foi lá no sul fazer em Angus, Hereford, ou Cruz, Angus, Hereford. Da mesma forma também, pegando essas vacas de corte, a gente viu um incremento aí lá no sul de em torno de 9 pontos percentuais. Até quando é válido para o produtor investir na aplicação aí do hormônio da progesterona? Então, vai ser naqueles casos, né, que você tem na fazenda vacas que têm um comprometimento do score corporal. Você vai pegar ali vacas abaixo de 3, 2,75, 2,5 para baixo, principalmente, né? Você consegue levar bastante a taxa de preço quando você pega vacas que estão comprometidas, né? Então, assim, essa progesterona não vai funcionar em vaca que está muito bem alimentada, né? Se você tem consórcio com pecuária e agricultura, você provavelmente não vai precisar, porque as vacas vão chegar na estação de monta no período seco, né? Geralmente no sul, aqui no sudeste e centro-oeste, a gente tem um período seco que vai finalizar agora em setembro, outubro, vai começar a chover em novembro, e aí não tendo consórcio, você não tem pasto, e elas estão parindo nessa época. Então, se você tem esse consórcio e tem disponibilidade de alimento nesse período seco, provavelmente você não precisaria, porque elas estariam com uma condição corporal boa. Agora, vacas, grande maioria do Brasil, que as vacas têm uma baixa condição corporal, a gente tem visto interessante a aplicação da progesterona. Essa aplicação da progesterona, doutor Zé, é a mesma que é feita no protocolo de novilhas, né? A primeira inseminação, que geralmente o pessoal faz ali 30 dias antes, né? Para poder iniciar o protocolo. Isso. Essa progesterona que a gente faz antes do protocolo, a ideia é muito parecida com a de novilhas, né? De novilhas a gente faz a aplicação lá para tentar induzir puberdade mais cedo, para elas entrarem na estação de monta já em puberdade, né? Mas a ideia é a mesma, né? É você tentar estimular, no caso da novilha, você está estimulando o hipotálamo dela para começar a responder, começar a dar cio, né? E começar a ciclar antes de chegar na estação, para que você não tenha um monte de novilhas ainda pré-púbres na estação. A ideia é muito parecida, né? Apesar do protocolo ser um pouquinho diferente, né? Que na novilha você começa ele 24 dias antes, o nosso está começando 10 dias antes do protocolo de ATF. Entendi. Aí essa progesterona, doutor Zé, aplica 10 dias antes e no caso dessas vacas aí, esse percentual que teve esse incremento desse percentual, isso na primeira inseminação, né? Foi para 53. E aí na segunda inseminação e terceira, quem faz o protocolo ali, na primeira, na segunda e terceira ali, há necessidade da aplicação novamente da progesterona ou não? Faria só na primeira? Os estudos que a gente fez foi só na primeira, né? Só na primeira. O campo tem perguntado isso, né? Será que a gente não precisa fazer mais uma aplicação para a segunda ou para a terceira? O problema é que a gente vai ter que prender as vacas 10 dias, 20 dias já de gestação, né? E a gente aplicaria em vaca gestante, né? A gente perderia, porque a gente vai fazer um diagnóstico com 30. A gente teria que aplicar 10 dias antes, né? Então a gente já teria que aplicar em vaca gestante e não gestante. Seria o único inconveniente, né? A gente teria uma possibilidade de gastar mais dinheiro, porque você imagina, 50% da prensa você não sabe ali com 20 dias, né? Até com o dobro, né? Que até a outra pesquisa que a gente fez, dá para você identificar quais as que não teriam chance de estar gestante, né? Com 20 dias, né? Foi até o trabalho que vocês comentaram aí. Então, assim, a gente acabou não chegando para esse lado por causa disso, né? E o custo a mais, né? Porque a gente já, no caso aí, quando a gente vai fazer a segunda, a gente já faz a aplicação do implante já antes até de saber se está prenha ou não, né?
Pode ser. Hoje, para ressincronização, a gente tem 3 possibilidades, né? Uma, que é essa que estava vinculada a esse trabalho que vocês falaram com a gente, né? A gente já começa o protocolo 14 dias depois que ela foi inseminada, né? E faz o diagnóstico por Doppler. Na verdade, a gente não faz diagnóstico de gestação, a gente diagnostica quais as que não têm chance de estar gestante, né? Pela vascularização de corpo lúteo. Esse é um dos métodos, né? Tem outro método que aí você comentou, antes de saber o diagnóstico, com 22 dias a gente começa um protocolo, e aí no dia da retirada a gente passa para a sonda, ver quem está prenhe, não está prenhe. E o mais convencional chega no dia do diagnóstico, vê quem está vazia, faz o protocolo, quem está prenhe você solta. Né? São as 3 possibilidades que a gente tem de ressincronização. Se a gente pegar essa mais convencional, a gente teria que aplicar a progesterona 10 dias antes, né? Para a gente começar o protocolo no dia do diagnóstico de gestação. E aí a gente teria que aplicar nas que estão gestantes também. E já que estamos falando nesse período, né, a gente está falando, o Tadeu falou da primeira, da segunda, da terceira inseminação, tem um outro estudo, né, uma outra pesquisa que também foi validada, que foi aí, que o professor acompanhou, o professor José Nélio, exatamente quando ele reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda inseminação e também entre a terceira, né, reduzindo aí de 40 dias para ir, no caso, 20 dias. Eu queria que o senhor falasse também quais são os benefícios desse encurtamento de prazo, professor. Assim, tudo que a gente busca quando é produção animal, a gente, e pensando na pecuária, né, o objetivo nosso é ter o animal parido e o mais rápido possível ela emprenhar, né, para a gente ter sempre buscando o ideal, que é ter um bezerro por ano, né, e para isso a gente tem que emprenhar essa vaca até 75 dias. De pós-parto, né? Se a gente pensar em gado de corte que elas têm um anestro prolongado, isso, ela só vai conseguir com o touro, né, a dar cio e tudo lá para 150, 160 dias e reflete o intervalo de parto do Brasil hoje, que é em torno de 16, quase 17 meses de intervalo. Então, você está levando quase 1 ano e meio para produzir um bezerro, sendo que a gente tem que tentar produzir um bezerro por ano. Quando a gente pensa nas ressincronizações, que até a gente comentou aqui agora, então a gente tem a convencional, que é aquela que você insemina, 30 dias depois você volta para ver quem está gestante, você não faz nada, e as vazias você começa um novo protocolo. Né? Você consegue fazer um intervalo de 40 dias entre 2 inseminações. Depois teve uma outra ideia de fazer uma ressincronização com 22 dias, para que no dia que eu fosse fazer o diagnóstico de gestação, eu passaria o ultrassom e via quem estava vazia. E aí eu já, só 2 dias depois, eu inseminava. Então, você teria um intervalo aí entre 2 inseminações de 32 dias. E nesse caso agora, com o Doppler, que vários pesquisadores vêm trabalhando, o intervalo estava de 24 dias, porque a gente coloca o implante, o dispositivo de progesterona no dia 14, pós-inseminação. Então, geralmente a gente vai lá no dia 30, então a gente já puxou para o dia 14 para inseminar no dia 24. Né? A ideia era essa. No trabalho que a gente fez, a gente tentou diminuir mais 2 dias, né? A ideia era diminuir um pouquinho mais 2 dias, ao invés de fazer um protocolo um pouco mais longo, de 10 dias, a gente pensou em fazer um protocolo de 8 dias. Porque a gente, baseado na fisiologia da vaca, nesse momento que eu D0 ali no dia 14, ela já tem um folículo crescendo da segunda onda. E a gente pensou em aproveitar esse folículo para fazer ovular muito próximo ao que acontecia com uma vaca fisiológica, né? Que é um intervalo de 21 dias. A gente pensou em já inseminar ela no 20º dia, que ela estaria ovulando no outro dia. Logicamente, hormonalmente, a gente estaria também estimulando a ovulação dela. Então, o que a gente tentou fazer foi tentar encurtar um pouquinho mais, diminuir o uso da progesterona no dia 0, porque além do implante que a gente coloca lá no dia 0, no dia 14, né, do ciclo, para começar um protocolo, a gente faz progesterona injetável também, para tentar diminuir a onda para começar uma nova onda. Como a gente queria aproveitar uma onda fisiológica da vaca, a gente também tirou essa progesterona, que era um custo razoável, né? Pensando no protocolo. Então, nesse protocolo nosso, que a gente fez em novilhas, foi o primeiro trabalho. A gente fez só um trabalho, depois a gente não conseguiu fazer mais, baseado nos resultados que a gente teve. Das novilhas funcionou bem, só que quando a gente usa o Doppler, ainda existe um grande problema, que é o problema do falso positivo. Esse é o problema. Então, a gente teve falso positivo muito alto. Então, a gente está precisando validar o diagnóstico com o Doppler para tentar utilizar uma técnica desse tipo. Então, a gente precisa melhorar bastante ainda esse diagnóstico nosso para ver realmente aquelas que estão vazias ou gestantes, né? No caso desse novo experimento que você está fazendo aí, né?
como que está sendo a aceitação desse no campo? Que a gente sabe que você está aí numa instituição de pesquisa, né? E a gente que está aqui no campo, a gente precisa da extensão, né? Para trazer Sim. isso no campo para a gente, né? Isso aí já vem acontecendo. Vocês ainda estão nessa pesquisa? Como que está esse processo aí? O nosso laboratório aqui tem uma característica que os trabalhos que a gente faz, eles são extremamente aplicáveis, né? Então, só para esse da progesterona, 10 dias antes, né, a gente juntou os dados agora recente de quem está usando mesmo e fazendo num comparativo, tá? Não estou pegando só quem usou, não. Comparativo com e sem progesterona, aí é campo, né? Aí são fazendas de campo. A gente tem mais de 12 mil dados, né, desse ano para cá. Então, a gente já tem utilizando o campo aí, no mínimo, né, 12 mil vacas em estudo, vamos dizer assim, em estudo porque tinha controle, quem aplicou e não aplicou, né? E a gente conseguiu, desses 12 mil dados, estava tendo um aumento mais ou menos 6 pontos percentuais. Mas aí tem vaca de tudo quanto é jeito, é vaca gorda, vaca magra, tem tudo quanto é vaca, né? A gente espera que em vaca magra continue ficando esses 8 pontos percentuais. Então, assim, já se quiser usar, já pode usar, tá na mão, já temos, tá consolidado. Vou te falar que é um conceito consolidado, a progesterona 10 dias antes da IATF. Tá? Esse não tenho dúvida. O do Doppler a gente ainda precisa estudar um pouco mais. E assim, outra característica também que eu não comentei, todos os experimentos que a gente faz em fazendas comerciais. Né? Geralmente a gente vai para o Mato Grosso fazendo os experimentos lá, porque a gente precisa aí 500, 600, 1.000 animais. Então, a gente tem que estar na realidade do campo. Então, geralmente, a gente tem vários parceiros aí no Brasil, a gente faz experimento. Bem, fizemos no Sul, fizemos no Mato Grosso, fizemos no Mato Grosso do Sul, fazemos em Goiás, fazemos no Tocantins, São Paulo, Minas. Então, a gente acaba fazendo os experimentos aonde vai acontecer, né? Que eu acho que é uma grande vantagem do nosso laboratório é esse, porque já é uma realidade que não faz numa fazenda da universidade. A gente já faz no campo onde já vai ser aplicado. E, geralmente, se deu certo lá naquela fazenda, naquela região, com certeza vai dar nas outras, né? Por isso que a gente repete, né? Você vê que já são de experimentos, são mais de 10 mil dados. Entendi. Doutor José, um caso aqui que aconteceu aqui numa propriedade, né? Teve umas inseminações feitas lá em 60 animais, né? É um gado PO, né? Agora PO. E esse gado lá, a maioria já está na terceira inseminação, né? E no último toque que foi feito 30 dias após, né, a terceira inseminação. E aí teve um índice muito baixo, das 60 vacas só teve 8 prenhas, né? E aí a gente estava conversando lá com o veterinário, o produtor junto, e surgiu, né, esse questionamento, o que poderia ter sido e tal. E ficou no ar essa dúvida nossa, né? Agora, assim, o que eu queria perguntar é o seguinte, o que você acha relacionado com uma baixa taxa dessa pré-ex, né? A vantagem de eu fazer uma aplicação da progesterona, tentar uma 4ª inseminação e fazer também um protocolo de vacina, de IBR, BVD, leptospirose, junto, né, para dar um reforço a mais. Tá. Esses resultados muito baixos, igual você comentou, e eu teria que estar olhando mais de próximo, né, dos dados, ou mesmo uma visita na fazenda, uma coisa desse tipo, para eu dar um relato mais sólido, né? Mas assim, quando a pré-ex é muito baixa, uma das primeiras coisas que a gente olha é o sêmen, tá? A primeira observação que eu vou para olhar, não que seja o culpado, né? Mas a gente vai e faz uma análise para ver se teve algum problema no botijão, se deixou perder nitrogênio, e ver quais os touros estão sendo hoje utilizados na fazenda, né? Porque a gente sabe que tem touros que têm uma taxa de concepção muito boa e touros que têm uma taxa de concepção muito baixa, são touros de baixa fertilidade, né? Isso, as centrais todas hoje, a gente consegue ter esses dados das centrais, né? Eles falam, esses são touros provados para IATF, que eles falam, né? São aqueles touros que emprenham muito bem. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Obrigada, Tadeu. Um grande abraço. Obrigado, Leandro. Obrigado. Prazer.